nossa querida irmã Iracema, vem aqui do meu ladinho. A Iracema aceitou prontamente o nosso convite. Fizemos esse convite há um tempinho já. Sim. E a gente já estava namorando essa ideia de trazer a Iracema tu nem sabia, mas desde o ano passado. Não. Já estava na pauta da SAF esse dia, então não é uma coisa de um mês, de muito tempo. E ficamos muito felizes com a tua pronta resposta em estar aqui conosco, com toda a tua família. E eu sou mais privilegiada ainda porque eu vamos hospedá-los lá em casa, vamos poder aproveitar essa companhia por mais tempo. O privilégio é nosso. Vai ser uma bênção. Então, gente, a Iracema é psicóloga, ela faz atendimento em consultório, atendimento online. Depois, ela vai deixar o contato dela disponível, se alguém desejar entrar em contato, tiver dúvidas, enfim, pode conversar com a Iracema no final da palestra. Nós teremos um período de aproximadamente 1 hora de palestra e, ao final, nós abriremos para perguntas relacionadas ao que foi dito ou perguntas a respeito de algo que possivelmente não tenha sido dito, mas que vocês possam querer conhecer mais do assunto ou tirar dúvidas. Quem tem caderninho e caneta, aproveita, façam anotações. E é um assunto muito importante, como já foi dito aqui. Muitas vezes nós não percebemos, mas tem alguém bem do nosso lado, sorrindo por fora, mas desesperado por dentro. Não é, minha irmã? É. Então, que Deus abençoe a nós e nos use como canal de bênção também. Minha querida irmã, Deus te abençoe. Obrigada. Obrigada a vocês. Amém. Bom, queridos, é uma honra estar aqui com vocês, né? Um privilégio. E então nós vamos conversar um pouco sobre esse assunto tão importante, assustador e que prejudica tantos lares, né? Prejudicam tantas famílias, porque a gente sabe que doenças como ansiedade e depressão são genéticas, a gente vai depois falar, então passa às vezes de pai para filho, ou avó para pai e filho, né? Então uma coisa que é ruim para todos nós. Um olhar abrangente, porque a gente vai explanar por cima, né? Não vou... Depois, nas perguntas, vocês podem ser mais detalhados, tá? Vamos ver se... Aí. Tá. Então, ansiedade e tristeza de pouca duração e pouca intensidade não são doenças, não são transtornos. Então, uma pessoa ansiosa por algum momento, algum evento, alguma coisa que acontece, não quer dizer que ela tenha um transtorno de ansiedade. Não quer dizer que ela está doente. Uma pessoa com uma tristeza maior, né, um luto, alguma coisa que tenha acontecido na vida dela, algum acidente, incidente, né, uma perda de emprego, um conflito familiar, alguma coisa assim, também não quer dizer que seja uma depressão, tá? Vamos ver se eu passo direitinho. Deu. Então, ansiedade e tristezas normais. O que acontece? Como a gente pode detectar isso? Isso é importante para nós, né? Para a gente poder entender e poder ajudar, tá? As causas são visíveis. Então, aconteceu alguma coisa triste, difícil, a pessoa ficou ansiosa, ficou triste também. Não vou falar deprimida, porque deprimida é uma coisa mais grave do que uma simples tristeza, tá? Mas ansiedade não tem outro nome para dar, é ansiosa mesmo, né? A gente pode até perceber uma criança ansiosa,
um adolescente ansioso, um adulto ansioso, um idoso ansioso, tá? Então tem causa invisível. É sensível a intervenções externas. O que quer dizer isso? Se eu noto que uma pessoa está mais ansiosa, mais ofegante, inquieta, ou uma pessoa está triste no seu cantinho, né? Eu chego lá, converso com ela, dou um abraço gostoso. Uma vez até na escola, eu lembro ainda, tinha um colega que perdeu o pai. E ele foi, depois de uns dias, ele voltou para a escola. E eu não sabia o que fazer, mas eu queria fazer alguma coisa. Eu fui na cantina e comprei um brigadeiro. Sabia que ele gostava de brigadeiro. Fui lá e dei para ele. Só dei o brigadeiro. Eu tenho certeza que aquilo foi um alento para ele. Alguém se importou comigo. Alguém está preocupado comigo. Então, nós temos que perceber o que a gente pode fazer para alguém que está triste ou ansioso. E a gente consegue ajudar. A pessoa muda. A pessoa realmente tem uma mudança. Também quando é pouca duração. Então, quando a ansiedade ou a tristeza, a depressão é pouca duração, é sinal que não é doença, tá? Outro quesito é não prejudica o funcionamento da pessoa no trabalho, na escola ou na família. Então, uma das coisas que o psicólogo ou psiquiatra observa, se aqueles sintomas que a pessoa está tendo, que depois nós vamos ver também os sintomas, tá? Se isso está dando prejuízo no trabalho, na família, na escola. Né? Onde a pessoa funciona, se aquilo está dando prejuízo ou não. Tá? Se não está dando prejuízo, é algo passageiro que vai ser solucionado. Também depende do amadurecimento espiritual. Isso é bem importante, pessoal. Isso é uma experiência minha, que eu tenho do consultório. As pessoas que creem em Jesus, as pessoas que buscam a Deus em oração, têm essa comunhão com Deus, têm essa proximidade, ela se fortalece mais na sua confiança na vida, na sua segurança, são pessoas mais seguras, né? Então é muito importante, porque uma pessoa madura pessoalmente também, mas madura espiritualmente, é uma pessoa que vai passar por isso muito mais fácil. Pelo menos para mim, no consultório é muito mais fácil trabalhar com uma pessoa que confia em Deus. O que diz a palavra ali? Em Salmo 35c fala assim: ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Então, quem confia em Deus já sabe disso, que o choro pode durar uma noite, um período, mas a alegria vem pela manhã. Então, a certeza de que Deus de alguma forma vai agir na sua vida, só tem quem confia no Senhor. Né? Outro versículo que eu peguei é Mateus 6:25, que diz: não andeis ansiosos pela vossa vida. Então eu posso chegar para uma amiga, uma pessoa que eu conheço que não está bem e dizer: olha, não fica ansioso, porque o Deus cuida dos passarinhos, por que não vai cuidar de mim? Né? O Senhor providencia tantas coisas, como diz nesse texto bíblico, ele é mais longo ali, eu só peguei um pedacinho. Não precisa estar ansioso. Deus há de dar um jeito. Perdeu o emprego? Deus há de dar um jeito. Está doente? Está doente? Deus há de dar um jeito. E às vezes Deus dá uns jeitos assim maravilhosos. A gente tem o que compartilhar em casa sobre isso, né? Sei que o nosso pastor daqui também, da igreja, tem
para compartilhar sobre isso, né? Como Deus tem sido generoso, maravilhoso em momentos de doença também, né? Então vamos lá. Transtornos de ansiedade ou depressão maior. Agora nós vamos entrar na doença então, tá? Por que doença? O que acontece? A causa não é visível, somente aquilo que leva a pessoa à doença. Mas a causa em si, ela não é visível, tá? Porque o que acontece? Às vezes tem uma pessoa chorosa e tu pergunta para ela, o que tu tá chorando? E isso é uma coisa que a gente não deve dizer, tá, pessoal? Tua vida é tão boa, tu tem uma família, tu tem tudo. Mas se a pessoa está deprimida, ela nem sabe por que está chorando. Ela nem sabe. Ela não quer estar naquela situação. Aí se tu pergunta, mas e confronta ela com uma realidade tão bonita que ela vive, ela não está vendo aquilo bonito. Está tudo cinza para ela. Tudo cinza. Então, essa é uma coisa que a gente não pode chegar na pessoa, porque a gente não sabe se ela tem uma doença ou se ela tem apenas uma tristeza. A gente pode perguntar, por que tu está triste? Aí se ela te disser, não sei, ou por que tu está tão ofegante, e que já seria um sintoma de ansiedade maior, né? Uma pessoa assim, com síndrome do pânico, ou com fobia de alguma coisa, né? Com medo extremo de uma barata, né? Eu sei que alguns devem ter aqui, né? Medo de umas coisinhas assim, então, parecem bobas, né? Mas não. Então, a pessoa vai dizer, não sei, não sei. Então, a gente já pode pensar, existe uma doença aí, né? Talvez uma doença que não atrapalhe, tipo, não conseguir entrar no elevador, tá? Então, a pessoa tem uma fobia de lugares fechados. Mas se ela não precisa usar elevador, pode usar escada, né? Pode, tudo bem, né? Mas isso são doenças de ansiedade, tá? Outra coisa, não é sensível a intervenções externas corriqueiras, isso que eu falei. Tu dizer, não fica assim, ou mesmo trazer o versículo bíblico, justo, pode dizer, mas se tu confrontar ela, ela vai sentir mais culpada ainda diante de Deus pelo que ela está sentindo. E ela não tem como não sentir. E depois eu vou contar por que não tem, né? Por que a coisa acontece dessa forma, tá? É de longa duração, certo? Então não é pouco tempo, não, é longa duração. Tanto é que o tratamento também é de longa duração, geralmente, tá? Traz prejuízos no trabalho, na família, na escola. Então a pessoa não consegue prestar atenção, a memória fica muito ruim, briga com todo mundo. Não digo pessoas que têm o costume de brigar, não. Pessoas que não brigavam e, né, não perdiam a paciência e, de repente, perdem a paciência por qualquer coisa. Chora, então não dá nem para acompanhar a escola, porque fica todo mundo olhando aquela criatura ali chorando sozinha, sem saber por quê, né? Então, são coisas que demonstram que a pessoa está doente. O amadurecimento espiritual traz maior resistência, mas não deixa a pessoa imune, né? Vocês sabem, no mundo nós vamos ter aflições, né? Nós vamos vencer com Jesus, mas todos nós estamos sujeitos a doenças, certo? Doenças, eu nem vou dizer emocionais e físicas, porque tem esse aqui.
Depressão e ansiedade é doença física. É emocional, mas é física. Porque é uma disfunção no cérebro, uma disfunção química do cérebro. Então, ela é física. Por isso, medicação. Por isso, algo que descobriram que dá para fazer funcionar. Eu vou mostrar para vocês como é que funciona isso, tá? Se chama sinapse. O nosso cérebro tem milhões de neurônios. É uma rede elétrica. É uma rede elétrica, nosso cérebro, tá? Só que é uma rede elétrica que não é uma ligação contínua de um fio. Não. São tipo enzimas, vocês já devem ter ouvido falar em serotonina, dopamina, noradrenalina e outras inas, né? Essas tipo enzimas, elas são produzidas pelo neurônio, então o neurônio produz, ele expele, tem um movimento delas no vácuo, né? Até o outro neurônio captar. Então, isso é um processo que pode não estar funcionando o processo de fabricação dessas enzimas, pode não estar funcionando o funcionamento de expelir, pode não estar funcionando a captação, certo? Então, quem mais ou menos vê melhor o que está acontecendo no nosso cérebro, não tem exames que possamos fazer, né? É o médico psiquiatra. Por quê? Porque ele associa o sintoma com o tipo do processo que está acontecendo no cérebro, né? O que está faltando ali? Principalmente que tipo de enzima. Tá? Então, ele é o melhor médico para nos dar medicação quando tem uma ansiedade de verdade ou uma depressão. Muitas pessoas têm vergonha de ir no psiquiatra. Tá? Aí vão no médico do posto e muitas vezes o médico do posto dá mesmo a medicação, né? Na minha época era fluoxetina para tudo, agora já é outras, né? Mas nem sempre é aquela medicação indicada para aquele caso. Então, o psiquiatra, e a gente tem que ir em busca de algum que a gente já tenha ouvido falar, que é bem responsável, bem bom, né? Então, ele vai mais ou menos acertar, mas aí depende muito do nosso corpo também, né? O que a gente se adapta melhor, tá? Então, o psiquiatra é a melhor pessoa para nos indicar isso, né? Então, nessa coisa assim de medicação, né? O antidepressivo é algo mais ou menos novo, né? Para a minha geração. Na minha geração, lá no início, adolescência, coisa assim, não existia. Existia só o ansiolítico. E o ansiolítico, ele causa dependência. Então, os médicos evitam de dar ansiolítico. E o antidepressivo, ele é a medicação que restabelece esse funcionamento da sinapse. É a medicação para isso, tanto para ansiedade como depressão ou outras doenças que tem no cérebro, tá? O ansiolítico, ele não faz esse processo. Ele ajuda, ele acalma, ele tira de surto, ele ajuda a dormir, se tem, que não é muito recomendável, mas ajuda quando é necessário, tá? Mas o melhor é o antidepressivo mesmo. Então, não se assustem se precisarem tomar antidepressivo.
certo? Não tenham receios disso. Ele não causa dependência. Então, eu vou aproveitar ainda e dizer uma coisa sobre medicação, que acontece muito. As pessoas começam a tomar o antidepressivo e param por conta. Aí vão experimentar um baita revertério. Não façam isso. Não se para de repente a medicação. Ansiolítico, tu pode parar de repente. Medicação para humor, tu pode parar. Mas antidepressivo não pode parar. Ele não causa dependência, mas ele tem que ser retirado devagarinho. Tá? Senão tu vai sentir na pele. Causas do transtorno de ansiedade e depressão. As causas podem ser orgânicas, tá? Tu pode ter uma diabetes e ficar com depressão, um câncer e vir a ter uma depressão. Tu pode ter, depois vem hormonal ali, hipertireoidismo ou hipotireoidismo, e isso causar uma depressão, levar a uma depressão. Né? Devem ter outras também, que eu agora não me recordo, mas são causas orgânicas, né? Que o nosso corpo responde também com a depressão ou a ansiedade. Causa hormonal, então para as mulheres, principalmente, né, menopausa, tem que cuidar disso. Tem que ir no médico, tem que ver como estão os hormônios e se não está aparecendo uma depressão. E não ter medo de tomar medicação, porque aí precisa. Medicamentos, tem medicamentos que trazem depressão, tá? No meu tempo, esses medicamentos para emagrecer podiam trazer depressão. Outro medicamento, Plasil, que é para enjoo. Tem outros também, né? Então, se tu está te sentindo deprimida mesmo, o que é depressão? É fundo do poço, pessoal. Depressão não é tristezinha, não. É fundo do poço, é uma coisa muito séria. E às vezes a pessoa toma uma medicação e aquilo causa naquela pessoa a depressão. Então é bom a gente saber o que eu tomei de diferente, que me levou à depressão. Tá. Propensão genética. Então, se tem alguém na família com depressão ou com ansiedade, pode ter alguém com bipolaridade, então isso tudo é da família, tá? Por isso que alguém que tenha alguma doença psiquiátrica na família tem que cuidar dos seus, tá? Que pode vir a ter, né? Certa feita, uma menina da nossa igreja até, uma mocinha, a gente via, eu não era nem formada ainda, mas a gente via que ela tinha algum problema, ela tinha muita carência, era sozinha e tinha problema. Porque ela pegou o ônibus, botou o pé no ônibus, e o ônibus arrancou e ela caiu, ela psicotizou. Ela entrou em esquizofrenia e nunca mais saiu. Uma bobagem, que pra gente é bobagem. Outra coisa, a gente ouve muito falar de a pessoa estava fazendo vestibular, não foi bem, entrou em esquizofrenia também. Isso o que é? Isso é genético. O genético mais uma fraqueza da pessoa, que isso a gente poderia ir bem a longo, né? Eu vou dar esse exemplo de pessoa que porque não tirou 10, surtou.
Por quê? Porque essa pessoa foi criada na base de que eu preciso ser o máximo. Eu preciso ser boa em tudo. Eu não posso ser mediana. Eu tenho que. Por quê? Tem várias causas para isso. Ela pode não se sentir amada se não é a melhor, porque em casa era a mais velha, tinha que dar o exemplo. Então tem várias causas para isso, tá? Várias coisas. Mas por que a pessoa surta? Porque ela tem uma propensão hereditária. A gente diz assim que ela tem um ego frágil. Né? Se tu vai para uma entrevista psicológica, a gente já vê de cara se a pessoa tem um ego frágil. E se ela tem na família alguém que surtou, alguém que entrou em esquizofrenia, ou uma depressão maior, uma bipolaridade, a gente já cuida na terapia para não... a gente vai mais pelas bordas, não ir tão... vai mais devagar para a pessoa não ter um baque e, de repente, surtar. Né? Então, isso tudo é genético. A gente sabe que é genético. Causas emocionais também. Então, essa é uma causa, né, que eu disse. Essa pressão, às vezes, dos pais, ou pressão da própria pessoa, que não se sente amada se não for a melhor. Outras causas também emocionais que nós vamos ver depois, tá? Traumas, tá? A criança não consegue elaborar certos acontecimentos difíceis, né? Briga dos adultos, abuso, perdas. Então, uma criança, e que tem acontecido muito, famílias que brigam, famílias que batem boca, os pais batendo boca, discutindo. Para a criança aquilo, ela não sabe o que é aquilo. Ela é um horror, né? São coisas que ficam na criança e mais tarde vai ajudar ela a entrar num desses problemas, tá? Então a gente tem que cuidar muito o que a gente passa para as crianças. Ou palavras como tu não sabe nada, palavras assim de não incentivo. Pelo contrário, a gente tem que dar palavras de incentivo para o filho, né? E também não dizer que ele é o máximo, né? Isso também não é bom. Desculpar o filho por tudo, quer dizer, passar a mão na cabeça de filho também não ajuda, porque ele desenvolve um ego frágil também com isso. Ele não tem resistência a frustrações. Então, criança tem que ter frustração, tá? Eu estou falando muita coisa que a gente poderia... Cada assunto tem muita coisa para ser falado. Sentimento de não pertencimento, pessoal. Isso tem acontecido muito com pais separados, tá? Filho está um pouco aqui, um pouco ali, um pouco com os avós, e às vezes é aquele jogo de empurra, empurra, puxa para cá, puxa para lá. Menino de recado, né? Porque teu pai é assim, tua mãe é assim, a avó também fala, e a criança não pertence a nada. Então, sentimento de não pertencimento é uma coisa bem grave para a criança. Ela não sabe de onde é que ela é, né? Aí, quando encontra Jesus, sim. Porque aí ela sabe que ela é filha do Deus vivo e verdadeiro. Mas até então, não. Ela fica confusa, né? Abuso nem se fala, perdas são importantes. Então, o que acontece nisso? A gente precisa validar o sentimento da criança. Muitas vezes a gente tem mania de dizer, isso não é nada. Para de chorar. Né? Para a criança a gente faz isso. Eu aprendi uma coisa, a gente tem que validar o sentimento da criança, por mais bobo que seja. A gente diz,
Ah, tu perdeu o bichinho lá que ela estava cuidando, a formiguinha que ela estava cuidando, morreu, fugiu, né? Tá, que pena, puxa, tu gostava tanto e tal. Mas, aí tu vem com a tua palavra, né? Mas é assim mesmo, isso acontece, vamos ver outra formiguinha, né? Então, tu validou o sentimento da criança. Eu estou falando criança, mas isso serve para adulto também. A gente não deve desprezar o sentimento das pessoas. A gente valida, mas a gente não incentiva também, quando não é bom. Mas a gente primeiro valida. Depois é que a gente dá um jeitinho de dizer que a coisa não é tão horrível assim, tá? Outra coisa que leva à depressão são crenças de incapacidades, né, menos-valia, que vem muito das frases que a gente ouve quando criança, de um professor, de um amigo, de um pai, de uma mãe, de um irmão. Frases que tiram o valor da pessoa, tá? Outra coisa é a culpa, geralmente advinda da infância. Culpas que a criança não tem, tá? Culpa dos adultos que a criança pega para si. Porque a criança, a princípio, ela acha que ela é o centro de tudo, tá? A criança é o centro de tudo. Tudo que acontece ao redor dela, esse é o primeiro momento da criança. Tudo que acontece ao redor dela é culpa dela. Pode ser coisa boa, foi ela que fez. Se for ruim, foi por causa dela. Então, a gente ajuda a criança a sair desse egocentrismo dela, né? Mas é uma fase da criança. A gente ajuda ela a ver os amiguinhos, repartir com os amiguinhos, saber que, né, outros fizeram um desenho bonito também, não só ela. Então, a gente vai ensinando. Porque se acontece uma coisa ruim nessa fase da criança, ela acha que ela é a culpada. Então, toda pessoa que sofreu abuso quando criança, ela vira um adulto que nunca falou para ninguém, tá? E às vezes nunca vai falar. E sempre se sentindo culpado. E essa culpa leva à depressão. Não é uma culpa do nosso erro mesmo, né, que eu estou falando. Nosso erro, nós temos que nos sentir culpados e confessar para o Senhor e aceitar o perdão, né? Mas eu digo culpas que não são da criança. Às vezes, vou dar um exemplo da minha vida. Um dia desapareceu um pedaço de bolo lá em casa, bolo de chocolate. Todo mundo foi a Iracema. Eu nunca peguei nada de ninguém, de coisa nenhuma. Ah, foi a Iracema. Outro dia minha irmã ganhou um bombom, ganhou uma caixa de bombom do namorado. Foi a Iracema que pegou. Sumiu um bombom, foi a Iracema que pegou. E aí a Iracema não ganhou, todo mundo ganhou, menos eu, né? É bravo isso. Aí depois de casada, com filhos, irmãos, tudo, casado, tudo mais, fui conversar, eu e a mãe e o pai conversando sobre isso, né? Sobre o bolo, o pai deu uma risadinha, tinha sido ele. Que sacana, né? Coisa séria. E a criança ficou com aquele sentimento de que será que eu roubo mesmo? Será que eu pego mesmo? Olha que coisa mais torturante, coisa ruim, né? Então a gente tem que cuidar o que acontece com os nossos filhos. Tem que cuidar o que a gente faz, né? Tá? Isso é um exemplo. Outra coisa, velhice. Né? Muitos idosos têm medos, medo da doença, medo da dor, medo da morte, né? E pode ser um medo tão extremo, além das próprias doenças que ele já tem, e o descontrole hormonal, pode ser no homem também, mas na mulher é bem mais presente isso. Então, isso tudo pode levar à depressão, à doença depressão.
O luto prolongado também. O luto é considerado, vamos dizer, normal, 3 meses, tá? Se prolongar 1 ano, 2 anos, aí já tem que ter tratamento, porque a pessoa não vai sair disso, certo? Sintomas de transtorno de ansiedade ou depressão. Esse vocês eu acho que conhecem, né? Estresse. Pessoa estressada, cansada. Ela, e cansada não só de vez em quando, mas assim, sempre estressada. Ela já deve estar numa doença, né? De ansiedade ou depressão. E uma coisa eu quero dizer para vocês que tem aparecido muito, muito mesmo no consultório. Pessoas que trabalham demais. Por favor, não façam isso. A gente tem que saber equilibrar as coisas, tá? O mundo foi feito em 6 dias e Deus descansou. Ele nos mostra isso, Ele nos ensina isso. Então, nós não podemos em nada, nem em casa, nem na escola, nem no trabalho, ser proativa demais. Tem pessoas que têm essa tendência de ser muito proativa, então, mas tem que ter limite, porque o corpo não aguenta. O corpo não aguenta e o corpo vai reclamar de alguma forma, ou nas emoções ou no próprio corpo mesmo, né? Nem vou falar hoje sobre as psicossomáticas, né? Que são doenças do corpo também, relacionadas com emoções. Então, essa sobrecarga, a gente tem que saber, agora é importante o trabalho, mais importante, então a família coopera para que a pessoa possa ultrapassar aquilo ali. Mas existem a tal da excelência, gestão de excelência nas empresas. E isso é a pior coisa que eu já vi. Porque aquilo nunca está bom que chega. Então a pessoa está sempre, precisa mais, precisa mais, precisa mais, precisa mais e adoece. Se ela não parar, mas aí eu vou para a rua, não sei o quê. Paciência, tem outros trabalhos para fazer, mas a tua saúde ninguém recupera, muito menos a empresa vai dar bola para isso. Né? Então a gente tem que saber o limite, o nosso limite. Não chegar no estresse, né? Desespero, então é outro, uma pessoa desesperada, se não é por morte, né? Uma coisa assim trágica no momento, porque numa tragédia todo mundo não, tem pessoas que se desesperam, mas depois acalmam, né? Mas quando o desespero é frequente, então é doença, é ansiedade. Angústia, aquela dor no peito, aquela parece que tem uma bola aqui que não sai de jeito nenhum. Pode ser depressão, pode ser ansiedade. Mau humor. Eu sou mal-humorado, né? Não, faz favor, né? Ninguém merece estar perto de mal-humorado. Então, se tu tem esse funcionamento, vamos dizer, essa mania, né? Porque às vezes a gente pega da família mesmo de, quando eu levanto eu tô mal-humorada, eu tenho que tomar meu café primeiro, não sei o que lá. Tudo bem que tu não te sinta tão bem, mas fica com mau humor para ti. Não contamina os outros, né? Porque nós somos o bom perfume de Cristo, então nós não precisamos ter mau humor, tá, pessoal? Agora, tem o bipolar que ele vai ter mau humor, tem o depressivo que ele vai ter mau humor. Tem a pessoa que está muito ansiosa com ansiedade de verdade e ela vai ter mau humor. Persistência de pensamentos negativos é outra coisa que afeta muito os jovens atualmente. Eu vejo, tenho visto isso, né? Por causa dessas culpas na infância,
Chega a adolescência, o adolescente começa naquela fase de não sei como é que vai ser minha vida, o que que eu vou fazer, não sei bem quem eu sou. E aí começa a vir, ele começa a ficar ansioso, e essa ansiedade traz na mente dele pensamentos ruins, às vezes até pensamentos sujos mesmo. Por quê? Porque um dia lá, quando eu era pequena, eu espiei e vi o adolescente tal olhando uma pornografia, uma coisa assim, e ficou com aquela culpa, e isso vem na cabeça dele, ou muitas outras coisas também, tá? São pensamentos negativos. Pessoas que recém ganharam filho, né, recentes, podem entrar numa depressão pós-parto e podem ter esses pensamentos muitas vezes, né, vou dizer uma coisa muito horrível, mas é verdadeiro, de jogar o filho pela janela, de querer se matar, tirar sua vida, sufocar a criança, coisas que vêm que ela jamais faria isso. Jamais faria isso. E a maioria das vezes não faz. Mas o pensamento vem e atordoa a pessoa. Então essa pessoa precisa de tratamento urgente. Né? Qualquer coisa que a mãe diga, ganhou o bebê, e diga assim, não quero pegar a criança, estou com medo de pegar. Então a gente tem que investigar o que está acontecendo na cabecinha daquela mãe. Problema hormonal. Tá? E essa persistência, pensamento negativo, pode ser o toque também, tá? Toque é a ansiedade. Toque é aquela repetição. Aquela pessoa que tem que fechar a porta 10 vezes, né? Para ver se fechou. Tem que abrir e fechar o gás, porque se não fechar tantas vezes não consegue dormir. Tá? Ela pode ter isso no pensamento também, não precisa ser o toque de esfregar até sair uma lasca, né? Também o toque se processa assim, mas também pode ser no pensamento, tá? Indecisão ou desânimo. Uma pessoa com depressão, ela é desanimada e ela pode entrar numa indecisão muito forte por causa da insegurança que ela está, tá? Então, muito acontece com o jovem, né? Mas com o adulto também. Vai comprar uma coisa, fica lá uma semana com aquele produto ali. Compro esse. E não é porque um é melhor que o outro, não, é porque tem medo de decidir, tá? E isso acontece muito, favorece muito quando a pessoa está deprimida ou ansiosa. Porque tem medo, né, de arcar com a responsabilidade da sua decisão. Dificuldade de começar uma tarefa ou terminar o que começou. Isso, quem está deprimido, acontece, tá? Mas também acontece quem tem TDAH, acontece em outras situações também, tá? Começa uma tarefa e não termina. A pessoa que é também proativa demais, é muito ligeirinha, ela também começa aqui, vai ali, vai lá e não termina nenhuma. Mas isso acontece mais em TDAH. Terminar o que começou, aí não termina o que começou. Começa tudo e não, no escritório assim, começa aqui, faz ali, aí tu vê aquela mesa assim, repleta de coisa, e faz aqui um pouquinho ali. Mas tem que entregar tal coisa, no fim tinha que entregar 3, 4, não entregou nenhuma tarefa. Irrita-se com facilidade. Quando estiver chutando cachorro, já sabe.
tá? A pessoa já está a ponto de ter que ter um tratamento, tá? Falta de energia também, um cansaço, de repente um cansaço que nunca teve, uma coisa assim, sempre postergado, né? Se não é uma anemia, né, alguma coisa assim, pode ser uma depressão. Mal-estar generalizado, dores no corpo, indisposição, insônia ou sonolência demais, falta de fome, né, de apetite demais, falta de concentração, memória, fraqueza. Abrem o olho. Medos, fobias, pânico. Síndrome do pânico é super normal acontecer na ansiedade, né? Tu pensa que está morrendo do coração, é medo da morte. Ah, mas tu é cristão e tem medo da morte. É um medo incontrolável que não consegue controlar. Por quê? Porque é um disfuncionamento cerebral. Então, vai muita gente no pronto-socorro, né? Com taquicardia, e fazem eletro e não tem nada. E aí a gente vê assim, do pânico suando, né, sudorese, tremendo, coisa assim, são ataques de pânico que dá na ansiedade. Fobias é aqueles medos que eu já falei, medos incontroláveis, tá? Medo de coisa que normalmente não precisaria ter ou nunca teve e de repente começa a ter. O que pensar da automutilação e do suicídio? Vocês devem ouvir falar muito na automutilação. Isso hoje já se tornou até moda entre os adolescentes, infelizmente, né? Tem uns que fazem para chamar atenção, mas tem outros que verdadeiramente estão doentes, tá? Então a gente não sabe o que a gente faz. A gente dá crédito, a gente valida o que está acontecendo, valida a situação, valida o sentimento. Por que acontece? A dor da alma é mais destrutiva do que a dor do corpo. Dor da alma dói mais do que qualquer dor do corpo. Só quem tem ou quem teve sabe disso, né? E a gente não dá tanta importância, a gente dá muita importância para quem está com uma dor tão grande que precisa tomar morfina. E tem muitos jovens, adolescentes e até criança, hoje em dia mais criança ainda, com dor na alma, uma dor infinda, excessiva, horrível na alma. Então vai para as drogas, vai para o álcool. Pode não ser isso que leve às drogas e ao álcool, mas pode ser também. Então a gente tem que verificar, a gente tem que dar crédito, tá? E ir atrás de recurso para isso. Por que uma pessoa se mata? Burnout e suicídio. A Organização Mundial de Saúde fala, né, que divulgou em 2021 que a cada 100 mortes, um era suicídio. Eu não olhei depois, porque aí veio pandemia e a coisa já mudou de figura, né? Mas essa é uma realidade. Existem muitos e muitos suicídios. Também depois da pandemia aconteceu muito, porque as famílias ficaram desestruturadas, por ter que estar juntos, confinadas e tudo mais, e com medo. Então, depressão e ansiedade advindas de pressão, que é sobrecarga, como eu falei, no trabalho, na família ou na escola, a ideia de excelência, tá? Isso é ruim. Negligência de altos cuidados também, pessoas que não dão bola para a sua saúde, para a boa alimentação, para um exercício físico, coisas assim, né? Nós temos que cuidar. Solidão,
Pais distantes que brigam entre si, disputam seus próprios interesses, o filho às vezes se sente um joguete nas mãos dos pais, né? Solidão. Negócio é trabalhar, né? Pior que hoje em dia, principalmente em cidades metropolitanas, perto de cidades grandes, né? Os pais têm que trabalhar os dois para poder suprir o básico às vezes. Mas a maioria das vezes não é para suprir o básico. É para ter mais, melhor conforto, dar isso para o filho, dar aquilo para o filho e tal. E a presença dos pais não existe. Muitos não existe mesmo. Tem criança de 6 anos, se o conselho tutelar não sabe, estão em casa sozinhos, enquanto os pais trabalham. Esquentam sua própria comida, põem sua roupa, vão para a escola, voltam. Crianças pequenas. Adolescentes pequenos, 12 anos, 11, 12 anos, né? Não devem ficar sozinhos. Tem que ter supervisão de adulto. E tem que ter a presença dos pais, pessoal. Quem é que vai ensinar nossos filhos, se não são os pais? Quem vai ensinar nossos filhos? A televisão? A empregada? A escola? Hã? Então a gente tem que ter equilíbrio nisso, né? Eu não sou contra, né? Escola, tudo, tanto é que em Canoas a gente tem uma escolinha lá, cristã, maravilhosa, que é o Farol, né? Que realmente é tudo baseado em princípios e o amor daquelas cuidadoras é muito lindo de ver. Às vezes a mãe não tem tanta paciência e não tem tanto tempo em casa de dar esse aconchego à criança quanto um profissional às vezes tem. Então a gente tem que estar mediando isso aí. Uma mãe irritada também não ajuda o filho. Uma mãe descontente, irritada, não aguenta aquela rotina de casa, vai procurar um trabalhinho para fazer, pelo menos meio turno, para te sentir melhor e quando tiver com o filho, ter um tempo de qualidade. Senão a criança vai ter essa solidão dentro dela, tá? E isso é uma coisa muito, no adolescente também, né? Outra coisa, o tal do bullying, que já virou moda também, tá? No meu tempo não era bullying. Meu apelido era Patetinha, tá? Não tinha problema nenhum. Não tinha problema nenhum, né? Eu tenho TDA, não TDAH, mas TDA. Então eu era patetinha mesmo, né? Mas eu achava aquilo carinhoso. Hoje em dia tudo é horrível, mas também as crianças estão mais cruéis, os adolescentes estão mais cruéis. E realmente, às vezes, exclui. Por qualquer coisa, exclui um colega. E isso traz solidão. Então a gente tem que incentivar nossos filhos a serem bons colegas também. A perceber quando tem coleguinha mais triste e tudo mais, né? Nós temos que fazer isso. Como Deus trata? Agora vamos ver o que é mais importante para nós. Como Deus trata a pessoa preocupada, angustiada. E como nós também devemos tratar, tá? Pode ser doença e pode não ser doença. Então, João 16:33 fala assim: essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, se tu, irmão, tem essa certeza no teu coração, que mesmo nas situações difíceis, a gente tem um Deus que é maior do que as dificuldades, tu pode ajudar alguém do teu lado. Tu deve ajudar alguém. A gente não pode passar assim o olhar e deixar de lado. Tá? Nós somos luz e sal da terra. Então, o acolhimento e consolo é muito importante. Às vezes nem uma palavra, viu? Às vezes nem uma palavra. Às vezes é só sentar do lado, ficar ali quietinho, esperando oportunidade de alguma coisa, só para a pessoa sentir que não está sozinha.
João 11:35. Jesus vendo a morte de Lázaro, né? Vendo a Maria chorar, e também os judeus que acompanhavam, né? Agitou-se no espírito e comoveu-se. Jesus chorou. Então nós temos que chorar com os que choram, nós temos que nos alegrar com os que estão alegres, né? A gente tem que ter empatia, a gente tem que procurar, porque nem sempre a gente se dá conta, né? Mas procurar entender o que o outro tem e ajudar, tá? Jesus entendia e nós podemos entender também o outro, querendo, né? Buscando. Eu tirei essa frase desse psicólogo Jung, eu acho que esse é o Jeffrey Young, não estava definido, mas era sobre esse psicólogo, Jeffrey Young, que ele é da cognitiva comportamental, muito bom o trabalho dele. Ele disse assim, que ao tocar uma alma humana, sejamos apenas outra alma humana, disposta a se conectar, se vincular com a primeira. O que quer dizer isso? Humildade, pessoal, humildade. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu não vou conseguir me conectar com alguém se eu me achar muito superior. Se eu achar que eu sei tudo, se eu achar que qualquer comentário assim que não seja legal, que isso não é nada, isso passa, né? Ou cristão não faz assim, para com isso, né? Então, não, a minha alma tem que se conectar com o outro, isso é empatia também, tá? Tenho que estar conectado, tenho que querer ajudar o outro. Se eu não quiser, eu não vou me conectar. Então eu tenho que querer, eu tenho que ter humildade. Ninguém vai buscar alguém soberbo para buscar ajuda. Ninguém vai. Aquela pessoa que sabe tudo, aquela pessoa que está sempre bem, que não acontece nada na sua casa, minha casa é perfeita, meus filhos são isso, aquilo, aquele outro. Eu estou falando para os membros da igreja e para a diretoria também, né, para os líderes da igreja também. Isso é muito importante. As pessoas saberem que a gente passa dificuldade também, mas que a gente vence com Jesus. E que a gente pode ajudar o irmão a vencer, tá? Senão as pessoas não chegam perto de nós. Passando. Isso aqui eu acho maravilhoso. E eu vou ler na Bíblia. Está ali, eu vou ler aqui. Fica mais fácil. Que eu estava lendo Salmos e encontrei isso. Como Deus conhece já muito antes sobre ansiedade e depressão. O salmista Davi disse assim: sinto-me encurvado e sob modo abatido, ando de luto o dia todo. O que é isso, pessoal? É uma pessoa deprimida. Estou aflito e muito quebrantado, dou gemidos por efeito do desassossego do meu coração. Sabe aquela pessoa que está... né? É desassossego no coração. Está aflito por alguma coisa. Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos. E a minha ansiedade não te é oculta. Davi já via isso. E já reconhecia isso, que aquilo que estava no coração dele, Deus sabia. A ansiedade, né, os desejos dele, aquilo que eu quero tanto e não estou conseguindo, Deus já sabe. Bate-me excitado o coração, faltam-me as forças, e à luz dos meus olhos, essa mesma já não está comigo. Né? Uma pessoa triste tem os olhos apagados. Então Deus já sabia disso. E é maravilhoso saber que Deus sabe todas essas coisas melhor do que
qualquer um de nós, melhor que qualquer profissional. Deus sabe. Ansiedade e depressão, Filipenses, onde é que eu coloquei? Filipenses 4, 6 e 7, diz assim, não andeis ansiosos, agora é uma recomendação de Deus para nós. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo porém, quer dizer, não andeis ansiosos, eu enxergo, posso estar errada, pastor, mas eu enxergo assim, como uma recomendação, não como uma imposição, por causa do restante do versículo. Não andeis ansiosos, não precisam andar ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as suas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Então, se eu entregar para o Senhor, eu não preciso andar ansioso. Eu estou falando de ansiedade que não é doença, tá? Então, coloque diante de Deus, com oração e súplica, as suas petições, com ações de graças. O que é ação de graça numa petição, numa oração? É crer que Deus vai nos ouvir, é crer que Deus vai nos auxiliar. Por isso eu posso agradecer, né, de antemão. E a paz de Deus, olha, isso é promessa, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, quem tem essa atitude, tem menos propensão a adoecer. Tá? Por fim, pessoas que estão doentes, encaminhamos para profissionais o quanto antes, tá? Temos que caminhar para profissionais, não podemos deixar, porque a doença ela não se estabiliza, ela não fica ela piora, tá? Final, somos alvo do cuidado do amor de Deus. Em Mateus 11, 28 a 30 diz assim, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Promessa. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso da vossa alma, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Você já deve ter ouvido pregação sobre isso e deve ser é muito rico para uma pregação, né? Aqui está falando da humildade daquele que consola, que acolhe, né? Que é o Senhor, é o primeiro a fazer isso. O jugo do Senhor, como é que é o jugo do Senhor? Dá descanso à nossa alma, né? E o que Ele tem para nós é suave, é um fardo leve, tá? Espero que os irmãos tenham e os amigos tenham aproveitado, né, alguma coisa. E como a Sheila falou, estou à disposição para qualquer pergunta, tá? Querem tirar uma dúvida, querem perguntar alguma coisa além, pode me perguntar agora. Ou depois também, tá? Mas às vezes alguma curiosidade, alguma coisa assim. Sim. Para começar, Iracema, parabéns pela palestra, assim, Obrigada. muito boa, muito esclarecedora. Quem não está aqui perdeu e a gente sabe, até eu digo que eu até falhei, porque eu conhecia muita gente que eu devia ter convidado para vir, porque tudo que você colocou foi muito esclarecedor e a gente vê o mundo sofrendo com essas coisas, tá? Então, muito boa, meus parabéns. E assim, uma pergunta que você respondeu boa parte dela enquanto você estava falando, que já não preciso mais de esclarecimento, mas assim, eu sou aquele cara que chuta o cachorro, né? Uhum. E como Paulo, eu já não orei três vezes, eu orei 300 vezes, né? E eu tenho essa dificuldade. Eu tomo há muito tempo citalopram, né? Que é o... Sim. O citalopram, eu nunca tive a oportunidade de pedir para ninguém. É o que causa dependência ou não? Não causa dependência. É uma boa medicação, citalopram. Mas às vezes precisa ou de outro, né? Como eu falei, né, conforme a situação, não é o antidepressivo, é um antidepressivo, citalopram. É.
Eu uso Tá? por causa da ansiedade, essa ansiedade me leva, eu tenho uma empresa e eu já perdi cliente por brigar com cliente, né? Quando eu devia me calar e eu não me calo. Normalmente não brigo e não chuto o cachorro por qualquer motivo, é quando eu me sinto muito ultrajado, quando, sabe, quando tu falou para a pessoa 50 vezes e a pessoa erra, chega no momento que eu devia me calar, mas eu não tenho a paciência de me calar e acabo me prejudicando. Tá. Entende? Então, o irmão mereceria uma terapia. Porque aí, na terapia, tu aprende manejos para tu não chegar nesse... E o porquê que certas situações te levam a isso. Que está lá na raiz. Ótimo. Tá? Então, não é só a medicação. A medicação, ela faz esse controle no cérebro. Mas nas nossas, vamos dizer, por que eu tenho... Eu vou dar um exemplo para vocês. Um esclarecimento assim. O sentimento da infância, eu vou dar um exemplo assim de quando a gente morou numa casa, foi embora. Quando era criança, morou naquela casa. Depois de anos, tu volta para aquela casa. Quando tu morava nela, tu achava ela enorme. Tu volta para aquela casa, é a mesma casa, mas é tão pequena. Tá? Assim são nossos sentimentos. Quando na infância, nossos sentimentos é tudo muito intenso, muito grande, muito sem elaboração. A gente não tem experiência para elaborar um acontecimento. Então, é tudo muito intenso. A gente que ajuda a criança a menos, né? A entender o que está acontecendo com ela. Mas quando a gente não tem essa ajuda, a gente recolhe, como os pais diziam, engole o choro. A gente recolhe aquilo para dentro do nosso computador, do cérebro, numa gavetinha ali, e fica ali. Aí, quando, na fase adulta, vem alguma coisa semelhante que lembre o teu inconsciente de alguma forma, ou subconsciente, daquilo ali, mas sem consciência, tá? Lembra, toca naquilo, tu abre a gaveta, pega aquele sentimento e vem com tudo. Tá? E não sabe por quê. Por que eu faço isso? Não é para tanto. Depois tu, perdão, Senhor, não era para tanto. Né? Isso a terapia ajuda. A tu ver da onde veio aquele... O que tinha naquela gaveta? Aí não adianta medicação só, realmente, né? Eu diria, nunca adianta só medicação, tá, pessoal? Eu tenho que puxar a sardinha para o meu assado, né? Mas eu acho muito importante a terapia, acho muito importante, tá? São profissionais que têm técnicas que podem nos ajudar, tá? A gente cuida um pouco, né? Porque a psicologia está muito envolvida também porque o mundo está envolvido com esoterismo, essas coisas assim, então tem psicólogos envolvidos com isso também, né? Assim como tem psicólogos cristãos que estão envolvidos com Jesus, né? E podem usar de alguma forma, não nitidamente, mas podem usar, oram antes de atender, né? Isso tudo nós podemos fazer. Tá? Ou se alguém é cristão, a gente pode diretamente falar das coisas de Jesus. Tá? Não sei se respondi. Muito bom, muito obrigado. Então tá. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Robson. Eu tenho vivido agora, nos últimos meses, umas descobertas novas no alto dos meus 54 anos. Que me acompanha desde criança, mas eu não conhecia. E como você falou que tem TDA, TDAH, que pelo que me falaram... H é hiperatividade, por isso que eu tiro o H, eu nunca fui hiperativa. Eu descobri que esse H, no meu caso, é cerebral, uma hiperatividade cerebral. Pode ser. Isso. Pode ser. Então, eu fui diagnosticado agora há pouco tempo, e você falou que também tem esse problema. Eu queria que tu falasse algumas a respeito.
porque para mim tem sido tudo novo e, embora bom, porque hoje eu olho para trás e eu entendo o que acontecia na minha vida. Tanto das coisas Isso. erradas que eu fiz, quanto das certas, quanto do impulso, decisões. Hoje eu entendo. E foi bom nessa parte, mas eu estou O que vivendo... fazer? O que fazer? Eu estou vivendo no meu limite. Eu estou no meu limite. Tá. E estou sendo atendido. Infelizmente, a minha psicóloga não é cristã. Eu afirmo isso, é muito essencial que você esteja sendo atendido por uma profissional cristã. Por quê? Porque durante as nossas conversas, a minha terapia, eu tenho que estar discernindo o que ela está falando, o que me serve e o que não me serve. Porque se eu for seguir ao pé da letra, eu vou desistir de muitas coisas. Tá. Desiste do trabalho, desiste disso, desiste daquilo. Muda isso, muda aquilo. Uma profissional cristã não seguiria essa linha. Mas, embora isso, ela é uma boa profissional e ainda tem muito mais coisas que ela descobriu. Ela falou que pode ter muito mais déficit incluído nisso. Tá. Eu queria que tu falasse um pouquinho e também me desse a opinião de um remédio. Ela me aconselhou ao Ritalina. Pelo que eu pesquisei, uma bomba para o coração, para tudo. Mas a criança é beneficiada com Ritalina, tá? Desde criança. Acho que não é essa bomba toda. Tem organismos que não se dá com ela, que fica mais agitado, realmente tem que fazer exames periódicos, tem que ter um coração bem normal, tá? Mas geralmente não é tudo isso. Tem tarja preta, sabe por quê? Porque os jovens tomavam para fazer vestibular, concurso. Então, foi cortado, tá? Mas não, pelo que eu estudei, né, no pós que eu fiz, eu estudei com psiquiatras e não era isso aí, não, tá? Eu sei que droga é droga, mas é melhor droga do que doença. Tu vai morrer de alguma coisa, né? Alguma coisa vai te afetar. Mas, tá, deixa eu falar então. Eu soube do meu TDA já no meu pós, tá? Então, eu sempre fui uma estudante muito mediana. Meus irmãos, tudo bem inteligente. E eu... Não é que eu não era inteligente. É que eu tinha que fazer 3 vezes mais esforço do que eles para alcançar. Tá? Mas fui saber depois. Então, quando eu foquei na psicologia, eu só tirava 8, 9, 10. Porque era o que eu gostava. Então, a gente tem um hiperfoco naquilo que gosta. Se eu estou atendendo, pode cair um mundo que eu não vejo. Eu estou atendendo. É o hiperfoco, tá? Então, tu pode trabalhar tranquilamente no que tu faz, né? Tem que se organizar muito, porque geralmente o TDA, ele é desorganizado, ele se perde, né? Então, tem que ter organização, tem que anotar tudo, porque esquece. Por que esquece? Porque ele não consegue se manter num foco. Então, ele está ouvindo alguma coisa, uma informação, mas está ouvindo lá, aqui e aqui. Então, não memoriza. Tá? É o chamado ouvido de mercador, que se falava na minha época. Tá? A mãe fala, o pai fala e a criança não escuta. Tu é surdo? Não, ela não tem atenção. Então, até isso é importante a gente ver. Por que nosso filho não está... porque já mandei tu tomar banho, e não vai tomar banho. Eu não ouvi. Cheguei na escola uma vez, tinha prova. Mas quem é que disse que tinha prova? A professora ontem falou que tinha prova. Eu não ouvi. E não ouvi, sinceramente, não ouvi. Então, tem aquelas acusações, perde tudo. Perde carteira, perde celular, perde chave de casa, perde.
Então, o que tem que fazer? Tem que ter aquele lugar certo para colocar. Ah, já fiz isso. Já desesperei que tinham roubado meu carro. Liguei para eles e tinham roubado o carro. Tem que ter tolerância, paciência. Ninguém é perfeito, né? Então, a gente tem que se organizar. Mais do que qualquer pessoa se organizar. Agora, a Ritalina, ela funciona que é uma beleza. Tu começa a ver a vida como tu nunca viu. Ai, como é fácil. Tu coloca com a maior facilidade. Aí eu acho que não pode, tá? Tem que ver com o médico. Mas hoje em dia tem outras medicações que não são como a Ritalina. No meu tempo era só Ritalina. E a Ritalina também dura 4 horas só. Depois ela sai do organismo. Tá? Então, se tu tem uma coisa muito decisiva e pode tomar, toma. Eu não tomo hoje em dia Ritalina. Eu não preciso. Eu tomei quando era para estudar. Que eu precisava. Mas eu não tomo. Me aceitem como eu sou, né? Eu vou perder uma coisinha ali, sou meia... Se abrir a minha portinha lá em casa das minhas coisas, ou até eu tenho um armário só de material de criança, eu vou passar vergonha. Mas está tudo ali, eu acho, porque está tudo ali. Porque eu me condicionei a colocar sempre no mesmo lugar. Não que eu coloque bonitinho. Meu filho Davi, o guarda-roupa dele é uma beleza. Tudo bonitinho, dobradinho. O meu é mais ou menos. Né? São características do TDA. Desistência? Então é falta de organização. Por quê? Tu tem que te obrigar a ir até o fim e finca o pé e não vou sair daqui enquanto. Outra coisa, prioridade. Tu tem que fazer lista de prioridade e vai seguir a lista. É uma coisa muito difícil, são as regras. Como é que a gente diz para a criança? A rotina. TDA não tem rotina, não tem. Então a gente tem que fazer rotina. Mas tem que fazer, senão tu te enrola todo. Numa empresa mais ainda. Tu tem que ter início, meio e fim. Hoje de manhã eu vou fazer isso, meio-dia aquilo e de tarde aquilo. Se vier coisas como vem sempre, a mais, eu vou ter que questionar se é mais importante do que essa que eu estou fazendo agora. E se é mais importante, eu vou fazer sim, mas depois eu volto para cá. Eu não vou adiante se não completar essa. Então é um pouco assim de a gente ser, na psicologia diz superego da gente mesmo, o pai ali da gente mesmo. Tá? Então são exercícios, coisas que a gente pode aprender também numa terapia, né? Cognitiva comportamental é bastante bom para isso. E outra, isso não é transtorno psiquiátrico. Isso é neurológico, já é outra área, tá? Isso é o funcionamento diferente que a gente tem. Funcionamento neurológico, não é psiquiátrico. Tu pode ter junto, sim, ter adquirido por causa disso, porque aí a gente fica mais irritado, fica triste com nós mesmos e pode adquirir uma depressão, pode adquirir uma ansiedade. Aí é tratado separado. Mas o TDA, ele é neurológico, tá? Boa noite, Iracema. Queria agradecer também do tempo da palestra, realmente muito esclarecedora, né? Eu queria fazer uma pergunta que talvez ela seja um pouco complexa, assim. Eu queria entender como é que tu lida com a questão de ser uma psicóloga cristã, no sentido assim,
a gente sabe que o diagnóstico a respeito do homem e da causa primária dos problemas, muitas vezes da ciência e da religião são diferentes, né? Uma julga o pecado em si como fruto da maldade, e outra julga a sociedade, assim, e muitas vezes isso diverge, né? Como que tu, quando está clinicando, porque, claro, a psicologia entra como uma ferramenta, né, para resolver problemas, né? Mas como é que tu faz para ti essa distinção, entendeu? Vindo de um meio onde dá um diagnóstico a respeito do homem diferente daquilo que muitas vezes a palavra dá. Como que fica isso para ti, entendeu? Tive curiosidade de fazer essa pergunta, assim. Aham. Primeira coisa, quando eu fui estudar psicologia, eu pedi para o Senhor. Eu fiz uma com Deus. Eu não vou estudar mais do que eu vou estudar a palavra. Tá? Então, eu não vou desligar de uma coisa para pegar outra. Tinha que andar junto. Tá? Aí, o que acontece? A gente não dá nada pronto para o paciente. Né? Na terapia, a gente não joga, a não ser que seja comportamental, que aí tu tem que... Mas, assim, raciocínio, ideias... Né? A gente induz, a gente questiona, a gente faz a pessoa se despertar para algumas coisas que a gente acha fundamental, né? Se a pessoa tem assim um erro muito grande, que seria, que tu colocaste aí, que seria a culpa é da sociedade, a culpa é nossa. Eu acredito que o bom profissional, mesmo incrédulo, ele não vai colocar a culpa na sociedade, ele vai colocar a culpa na pessoa. Culpa, não culpa, mas responsabilidade. Ele vai fazer a pessoa ver a responsabilidade de quem é. Assim, muitas vezes as pessoas me dizem, agora eu vou culpar minha mãe, meu pai, porque fizeram isso e aquilo. Não, não é culpa do pai e da mãe. Tu vai ser pai um dia, vai ser mãe um dia, também vai errar. O adulto, por mais estragado que seja, vamos dizer, mais, né? Ele é responsável pelo que ele vai fazer depois de adulto. Se ele vai tentar consertar, se ele vai deixar por isso mesmo, se ele vai chutar cachorro e tá bom assim, os outros que me aguentem. Né? Isso é responsabilidade do adulto, não importa de onde ele veio. Tem pessoas que vieram de situações bem horríveis e são ótimas pessoas, não é desculpa. Não é desculpa. Então, isso aí dá tranquilamente para tu... Se vem uma pessoa e me diz que foi no curandeiro e fez tal coisa, deu certo. É? Eu questiono, tá. Eu não posso entrar na crença da pessoa. Eu não posso desmanchar. Agora, se a pessoa vem de um lar cristão, aí eu dou umas questionadinhas. É isso que tu ouve dos teus pais? Tá, e por quê? Então, a gente consegue chegar um pouquinho lá, tá? Mas eu vou indo na graça do Senhor, na sabedoria, né? Do Espírito Santo, porque tem coisa. Mas eu nunca me assim, entrei em choque realmente, né? Como dizem, Freud, isso e aquilo. Sim, Freud era incrédulo. E eu trato como incrédulo. Mas ele tinha uma sabedoria para ver algumas coisas que, francamente... Agora, se ele dizia que aquilo veio da sexualidade, não sei o quê, é problema dele, né? Eu sei que veio daquela coisa de vida que a pessoa tem, que ele chamava isso de sexualidade. Isso é o que estava na cabeça dele. Mas a gente sabe que é algo de vida que a criança tem. As fases de vida da criança, né, que a gente chama que são fases sexuais, mas isso aí é uma coisa só, como é que eu vou dizer, da teoria, né, da teoria. Então, tu não precisa, eu não entrei em conflito em nada, porque tu entra em conflito com alguns que são gnósticos, né, isso sim tu entra em conflito.
Mas aqueles clássicos, não. Não tem muito. Um livro alemão que foi traduzido, em São Leopoldo mesmo foi feita essa tradução por eu acho que foi pela psicóloga Karen. Eram cartas de Freud para um pastor. Eles eram amigos. E certa feita ele disse assim, ele estava com os jovens, trabalhando com os jovens, aí Freud, e aí ele disse para esse pastor, olha, eu fui até certo ponto, mais do que isso, eu não tenho informação, não tenho entendimento, isso é para ti. Ele reconhecia o limite dele, né? Ele era ateu. E realmente quem não é crente é ateu, porque não crê no Deus verdadeiro. Então é ateu. Né? Então eu lido assim. Tá, irmão? Respondido? Tá. Tem? Já está posta. Depressão por causas emocionais, que é tratada. A pessoa fica, de certa forma, condicionada àquele gatilho e ter repetições do quadro de depressão posteriormente? Sim, tem. Se não tratar com psicoterapia, sempre vai bater na mesma tecla. Sempre e a depressão vai voltar. Vai. E cada vez que volta, ela volta pior. Mais tempo de tratamento medicamentoso. Por isso que eu não sou de acordo só com tratamentos de medicação. Precisa terapia para ela entender qual é o gatilho e o que fazer nesse momento. E poder amenizar esse volume tão enorme de sentimento que a pessoa traz. Né? Poder lá espiar a gavetinha e ter um entendimento de adulto sobre aquela situação. Porque para a criança aquilo foi horrível. Mas o adulto olha hoje e não achou não é tão horrível. Mas para a criança foi. Então é importante tu chegar nessa gavetinha e ver isso. Né? Então a terapia eu acho bastante importante. Só que não está no alcance de todo mundo. Mas hoje tem muita terapia online, tá, pessoal? Nós temos um grupo de psicólogos e psiquiatras cristãos. A gente tem no WhatsApp, esse grupo é do Brasil todo, mas o Rio Grande do Sul tem também. Então a gente troca figurinha, a gente manda para um, manda para outro, né? E a maioria já dá atendimento online. Então, se procurar, vocês acham alguém. Nos Estados Unidos, eu sei que tem uma rede assim de apoio de psicólogos. É um 0800, na verdade. Eu creio que no Brasil também tenha. Agora tem, depois da cheia. Recente, né? Depois das enchentes tem, tá? E só que aí não é só cristão. Sim. Tá? Mas tem, e outra, a psicoterapia online, ela não sai onerosa para o profissional. Então, tu pode fazer um valor social. Então, muitos fazem, né? Outros nem cobram também, conforme a situação da pessoa não cobra. Então, eu acho que se tu quer, tu consegue. E eu estava lendo que, acho que foi 2013 que foi organizado o mês, né, de prevenção ao suicídio. Se não me engano, foi 2013 que eu li, se não for me corrija. E que existe esse grupo de apoio, esse 0800, para que as pessoas liguem a qualquer horário do dia, ele funciona 24 horas. Sim.
que são voluntários, né? Que estão ali para atender o telefone, conversar e auxiliar nesses momentos de crise. Eu não sei bem como é que funciona isso. Acho que é mais ou menos isso, mas... Crente, vou te fazer uma pergunta. Crente se suicida? O que vocês acham? Sim. Há muitos relatos, né? Sim, muitos relatos, pastores e tudo mais. É gente, é gente, né? Nós temos que cuidar da nossa saúde, porque tu é um líder, tu não é de ferro, tá? Porque o suicídio vem no extremo da depressão, tá? Mas ele não vem quando tu está no fundo do poço, ele vem quando tu já tem forças para cometer o suicídio. Então, muitas vezes a pessoa é internada, melhora da depressão, aí ela comete o suicídio. Aí ninguém mais cuida e comete, porque aí já tem força. Tá? Mas, geralmente, eu creio que um cristão, para chegar nessa fase assim, ele já está mais para psicótico do que consciente. A coisa já está desesperadora porque conscientemente, acho que não. Muito bem lembrado. Obrigado, pastor. Se alguém falar isso, não leve na brincadeira. Porque o adolescente quer chamar atenção. Não leve na brincadeira. Vão atrás. Vão ver. Porque o adolescente borderline, que é um transtorno de personalidade mais difícil que tem, ele tem muito disso. Mas ele pode se matar mesmo também. Tem muito de se cortar, muito de... né? Mas ele pode mesmo se matar. Isso, exato. Tem que chamar um familiar. Senão tu vai ser responsável, né? Tem que chamar o familiar. Até meia-noite. Desculpe, irmãos, que eu falo muito. Irmã, eu queria entender uma coisa, mas talvez seja uma pergunta meio geral, assim, mas eu já tive alguns casos de amigos, assim, que chegaram num quadro bem extremo, e eu sempre me senti muito impotente, sabe? E com muito medo de errar na abordagem, né? Eu queria saber, eu entendo que o principal é procurar um profissional, né? Mas como você aconselharia lidar com essas pessoas, né? Você falou um pouco ali sobre reconhecer, né, o que a pessoa está passando. Você pode desenvolver um pouco mais o aspecto prático, né? Como lidar? Tá. É o seguinte, as pessoas têm muito preconceito, principalmente, eu vou dizer, a igreja, né? Principalmente pessoas da igreja. Muito preconceito com psiquiatra e com psicólogo, tá? Então, se tu vai dizer para o irmão da igreja, quem sabe tu vai no médico, e o médico é o psiquiatra, já fica bravo contigo. Tá me achando que sou louco? Psiquiatra não é só para louco, tá? É para louco também. Louco, o que é louco? É alguém que está fora da sua consciência, tá? Não tem consciência. Rasga dinheiro, tá certo. Então, importante é tu chegar, né? Tu chegar perto dessa pessoa, de alma chegar perto, tá? Conseguir chegar na pessoa e ir pelas bordas, porque tu não sabe se ela vai rejeitar, porque se ela rejeitar é pior, ela nunca vai, não. Mas tu for e tu disser, eu tenho um conhecido, ou eu já tomei isso, ou eu já já fiz um tratamento, ou eu já senti isso e tal, tu chega mais na pessoa. Ou minha mãe, ou meu pai, ou meu irmão,
sabe? Aí a pessoa vai achar, mas como eu não, né? Aí eu é mais. Aí tu pode dizer sim, a tua dor só tu conhece. Mas pode ser que, né, pessoas podem te ajudar nisso e naquilo. Tem que ir indo comendo pelas bordas. Bem, irmãos, aqui nós iríamos longe, né? Eu sei que tem dúvidas e também a gente percebe a preocupação não só com a nossa vida, mas em poder ajudar as pessoas também. Isso é excelente. Você pode ter o contato da irmã Iracema aqui. Você tem liberdade, ela passou no início da palestra, tem liberdade para perguntar. Nós também planejamos organizar outros momentos aqui de palestras. Talvez passe contato, você tem essa possibilidade também. Tá? A Iracema foi minha professora no seminário, primeiro semestre de psicologia. Esse é um assunto que, de fato, ele traz muita coisa à tona na nossa vida. E também, como o ser humano é um ser social. Então, ele vive em relação social, conhece pessoas, se desenvolve com pessoas, é produto do meio, é afetado pelo pensamento, pelo sentimento do outro. E isso é sociológico também. Então, quando esse tipo de assunto vem à tona, nossa mente borbulha, né? Borbulha de diversas maneiras. Isso é excelente. Procurem ajuda, estamos à disposição, a Iracema está à disposição, mas façam com cuidado, façam com sabedoria, procurem pessoas certas. Foi feita uma pergunta aqui muito boa acerca disso, a relação psicologia com a fé cristã. Entenda isso, toda a verdade é verdade de Deus, mesmo que venha da boca de um ateu. Toda a verdade é verdade de Deus. Tá? O cristão presbiteriano sabe disso. E ele vive pautado nisso também. Tá certo, queridos?